Caríssimos irmãos e irmãs, este tempo pascal aviva em nós a alegria da fé em Cristo ressuscitado e leva-nos a caminhar confiantes no serviço à Igreja a que fomos chamados. Ao trazer-nos à memória a experiência dos apóstolos e discípulos do Senhor, a Palavra de Deus fortalece-nos e ajuda-nos a passar das situações de desânimo em que por vezes nos encontramos, para a fé em Cristo, que vence todas as barreiras. A paixão de Jesus foi para os apóstolos uma experiência trágica, pois aquele em quem tinham depositado todas as suas esperanças tinha de passar pela morte. O túmulo vazio e as aparições do ressuscitado são grandes sinais da Páscoa e da vitória de Jesus sobre a morte, mas exigem adesão de fé, exigem decisão pessoal, exigem acolhimento do dom. Quando nós temos a graça de exclamar, como o discípulo predileto, é o Senhor, sentimos-nos interiormente revigorados e abrem-se-nos as portas de um percurso de vida mais seguro e mais feliz. O Evangelho que hoje escutamos oferece-nos a possibilidade de uma reflexão acerca do nosso percurso de vida enquanto cristãos chamados à fé e convidados para a missão de edificar a Igreja de Cristo de acordo com a vocação que recebemos. Hoje pensamos sobretudo na vossa vocação e missão de leigos, convocados para os serviços e ministérios que manifestam a riqueza dos dons de Deus e se destinam ao crescimento das comunidades na comunhão e na santidade. Proponho que tomemos como fio condutor da nossa reflexão as palavras do Evangelho de João. Simão Pedro disse aos outros discípulos: "Vou pescar." E eles responderam imediata e decididamente: "Nós vamos contigo." Esta decisão, sem hesitações, encontra-se noutros lugares dos Evangelhos, a quando do chamamento dos discípulos, e manifesta o encanto de cada um deles por Jesus, cujas palavras e gestos manifestam o rosto de Deus. Podemos também pensar na figura de Pedro, que se desenha já como a rocha sobre a qual assentará a Igreja, e na comunhão com ele, manifestada pelos outros discípulos. Todos desejam participar da mesma missão eclesial que se está a delinear e que é fundada na fé pascal e no envio em missão feito por Jesus ressuscitado. Nós estamos aqui hoje, caríssimos irmãos e irmãs, para manifestar mais uma vez e também de forma decidida o nosso desejo de corresponder à vocação a que fomos chamados, a nossa disponibilidade sem hesitação para o serviço às comunidades, aquele serviço que nos é entregue pela Igreja diocesana. Queremos estar com Pedro, queremos fazer caminho com os outros discípulos, queremos oferecer a nossa vida com as nossas capacidades e apesar das nossas limitações, para bem do povo de Deus, para a edificação da Igreja na santidade. O insucesso na pesca durante toda a noite e o facto de não terem nada para comer ao romper da manhã conduz os discípulos a confiarem na palavra de Jesus. Lançai a rede para a direita do barco e encontrareis. Conduz-los ainda a uma forte profissão de fé. É o Senhor. Esta experiência dos discípulos evoca em nós todas as situações de insucesso na realização da missão que nos foi confiada e ajuda-nos a compreender que, no entanto, o insucesso não tem a última palavra. Sentimos-nos servos e abrimos-nos às propostas de Jesus
na certeza de que a obra é sua e de que Ele nunca nos falta com a graça necessária. Cabe-nos a nós, com humildade, pormos-nos ao serviço, confiantes, marcados pela esperança. Cabe-nos aceitar com a mesma fé tanto o sucesso como o insucesso. Os discípulos sentiram-se felizes pelo facto de partilharem com Jesus a alegria da pesca milagrosa. Pesca milagrosa que se deveu somente a Ele. Sentem-se felizes por estarem com o Senhor que se curva para lhes preparar a mesa. Sentem-se revigorados com aquela refeição que significa muito mais do que comer para alimentar a fome do corpo, pois aquela refeição sacia a fome e a sede do Espírito. Tu amas-me? Foi a pergunta dirigida a Pedro e continua a ser a pergunta dirigida a cada um de nós por Jesus. A resposta é, porventura, difícil, mas somente num sim completo, construído dia após dia e que inclui a oferta da própria vida, oferece sentido a toda a nossa vocação e missão. O serviço à Igreja que nos é pedido pelo Senhor é um grande sinal desse amor que nos move em resposta ao dom recebido. Nele, Jesus indica-nos o género de morte com que havemos de dar glória a Deus, ou seja, o modo como havemos de dar testemunho do amor a Deus e à Igreja, com o sacrifício de nós mesmos, mas felizes por estarmos com o Senhor e por participarmos da sua vida e da sua missão. O texto do Evangelho escutado conclui com o imperativo de Jesus dirigido a Pedro: segue-me. A prova do amor tem um nome para Pedro, para os outros discípulos e para nós aqui presentes. Chama-se seguimento. Seguimento de Jesus. É preciso dar continuidade à obra de Deus iniciada em nós. É preciso caminhar sem desânimo, pois Ele permanece sempre ao nosso lado. Ele vai à nossa frente a indicar o caminho, partilha connosco a sua palavra e o pão da vida e revela-nos ao longo do caminho o seu amor que nos salva. Caríssimos irmãos e irmãs, esta celebração que anualmente fazemos na nossa Diocese já há algumas décadas, juntamente com o dia das ordenações de diáconos e presbíteros, enche-nos de júbilo. Homens e mulheres de fé provada e de amor consolidado respondem sim à sua vocação para servir a Igreja e oferecem a sua vida em favor da salvação dos irmãos. A Igreja precisa de todos, como nos recorda o caminho sinodal que estamos a realizar, e precisa de cada um, de acordo com a graça que recebeu. Os tempos são difíceis, como eram os tempos apostólicos, mas o amor de Deus, esse mantém-se de geração em geração. Agora somos nós os que têm a missão de falar e testemunhar a feliz notícia da salvação realizada por Jesus Cristo. E havemos de sentir-nos muito felizes, como os apóstolos, que, como dizia o texto da primeira leitura, saíram da presença do Sinédrio cheios de alegria por terem merecido ser ultrajados por causa do nome de Jesus. Irmãos e irmãs, rezemos uns pelos outros, a fim de que ninguém desanime diante das dificuldades sentidas nas nossas comunidades paroquiais ou na nossa Igreja diocesana. Aproximemo-nos do banquete da Eucaristia, em que o Senhor se continua a oferecer, e partilhemos uns com os outros a palavra que salva. Mesmo as funções consideradas mais humildes que desempenhamos
seja um sinal do amor provado a Deus e ao próximo, pois somos servos de Deus e da humanidade, sempre no seguimento de Jesus morto e ressuscitado.